A polícia do Rio investiga o desaparecimento de um menino de 11 anos. Ele foi baleado num confronto entre PMs e traficantes. E está sumido há 4 dias. Um alerta contra o endividamento excessivo dos brasileiros. Empresas criam a modalidade do parcelamento das prestações do cartão de crédito. Manifestantes voltam às ruas para pedir a saída do presidente da Síria. 4 séculos de história. Resgatadas as primeiras peças do navio espanhol que naufragou no litoral de Santa Catarina. Nossos repórteres mostram como as festas juninas mudam a rotina das cidades do Nordeste. Copa América. A seleção brasileira treina completa na Argentina com a chegada dos campeões do Santos. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje começa com uma história que está comovendo o Rio de Janeiro. Um menino de 11 anos está desaparecido desde segunda-feira, quando foi baleado num confronto entre policiais militares e traficantes. O irmão dele, que também foi ferido, está sob proteção da Polícia Civil. Uma noite toda acordada ao lado do filho Wesley, de 14 anos. O adolescente levou 2 tiros durante uma operação policial, mas se recupera bem dos ferimentos na perna e no ombro. Na porta do hospital, Rosineia recebe o apoio dos parentes. O filho mais novo, Juan, de 11 anos, está desaparecido desde o tiroteio há 4 dias, na comunidade da Non, em Nova Iguaçu. Todo mundo em casa com aquele nervosismo, e cadê a criança que não parece de jeito algum? Tem que ver se chega uma solução, né? Os irmãos voltavam para casa quando começou um confronto entre PMs e um traficante. Wesley disse que viu Juan baleado. Como também estava ferido, não conseguiu socorrê-lo e foi buscar ajuda da mãe em casa. Quando a família chegou no local do tiroteio, o menino não estava mais lá. Os 3 policiais foram ouvidos na delegacia. Eles confirmaram que viram Wesley ser socorrido por moradores, mas disseram não ter visto Juan em nenhum momento. Cada dia que passa a esperança é menor. Muito pouco mesmo. Não tem nem mais lágrima para chorar, não tem mais nada. Sofrendo muito. Hoje o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa esteve no hospital onde Wesley está internado, com escolta da Polícia Civil. Durante a visita, a comissão descobriu mais uma vítima do tiroteio. É Wanderson dos Santos de Assis, que levou 3 tiros pelas costas, segundo os médicos. Ele contou que caminhava ao lado de Wesley e Juan. O jovem, de 19 anos, se diz trabalhador, mas está sob custódia como traficante. Uma checagem no sistema de informações da polícia informa que o rapaz não tinha antecedentes criminais. Tanto um quanto o outro viram um menino de 11 anos ser atingido e estar caído ali no local. Então cabe, sem dúvida alguma, à Polícia Civil fazer a investigação e, óbvio, as evidências apontam para uma atuação da Polícia Militar. Nós abrimos uma sindicância a fim de apurar em que circunstâncias se deu aquele confronto, né? E também para saber se há de alguma forma, alguma participação dos policiais militares no desaparecimento desse jovem. A Polícia Militar informou que vai colocar à disposição dos investigadores os dados do GPS da viatura usada na ação e compará-los com o trajeto que foi informado pelos PMs. Pesquisadores começaram a retirar do fundo do mar, em Florianópolis, as primeiras peças de um navio espanhol que naufragou há mais de 400 anos. Pois é, são preciosidades que ajudam a contar detalhes de um momento importante do passado. Um tesouro arqueológico de valor ainda não calculado. Peças do início da história do Brasil, do tempo das grandes viagens de descobrimento. O canhão de bronze é de 1565. Esta pedra era usada para marcar novos territórios. A inscrição em latim diz: Felipe Máximo Católico II, o rei de Portugal e de Espanha a partir de 1580. Esta outra é uma espécie de lápide. Tem esculpidos os brasões de Leão e Castela, reinos que governavam a Espanha. Os objetos foram encontrados a 20 metros de profundidade na barra sul da ilha de Santa Catarina, um cemitério de galeões. Diários de bordo dos antigos exploradores relatam pelo menos 10 naufrágios nesta região no século XVI. Aqui era o último porto de abastecimento para as navegações que iam ao Rio da Prata e mais além.
Só que aqui nessa região existe muito vento, muita correnteza e além disso tem bancos de areia. Então esse é o motivo de terem ocorrido tantos naufrágios. É a história deles que agora começa a vir à tona com a autorização da Marinha e do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Para os pesquisadores, este é provavelmente o mais antigo naufrágio já descoberto no Brasil. Que a embarcação afundada aqui seja a nau San Esteban, que em 1583, há 428 anos, fez parte de uma expedição da coroa espanhola. Essa embarcação se dirigiu ao Estreito de Magalhães para a construção de 2 fortificações. Existia um diário de bordo que descrevia os materiais que estavam sendo levados. E são os mesmos materiais que nós encontramos hoje no sítio arqueológico. Foram 5 horas de trabalho só para retirar a primeira relíquia. A pedra de 800 quilos, que segundo os pesquisadores, serviria como adorno na fachada de uma das fortalezas. Sem dúvida já é o objeto mais antigo do ponto de vista histórico existente em Santa Catarina e um dos objetos mais preciosos, pode-se dizer assim, da arqueologia histórica brasileira. Eu estive em Portugal recentemente e especialistas em arqueologia naval e subaquática disseram que nunca viram uma peça como essa sendo resgatada. A nau, que teria feito parte da expedição dos navegadores Diego Valdez e Pedro Sarmiento de Gamboa, está coberta de areia. A remoção dos objetos históricos é um trabalho criterioso que deve levar anos. As peças vão ser restauradas e estudadas por arqueólogos da Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialistas da Universidade de Lisboa também vão ajudar na investigação. Há indícios de que este pode ser o mais antigo naufrágio já descoberto nas Américas. O Ibama tenta devolver quase 200 pássaros à Venezuela. Os canários, capas pretas, cardinais e bicudos foram apreendidos pela Polícia Federal no aeroporto de Manaus. A legislação ambiental proíbe que animais exóticos de outros países sejam soltos em território brasileiro. Se a devolução ao país de origem não for possível, as aves serão encaminhadas para criadores cadastrados. As passagens de ônibus interestaduais vão ficar mais caras a partir do dia 1º de julho. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou um reajuste médio de 5% no coeficiente usado pelas empresas para calcular as tarifas. Os consumidores brasileiros que têm o hábito de fazer compras a prazo precisam ficar alertas para uma nova modalidade de crédito, o parcelamento das prestações. Dona Dirce comprou um fogão de R$ 1.100. Ela dividiu a conta em 24 parcelas de R$ 46 cada. Agora quando dá para pagar, já paga 2 parcelas também, né? A maioria dos clientes desta loja prefere comprar a prazo. Televisores, refrigerador, máquina de lavar, geralmente compra em 12, 15 vezes. Para aprovar o crediário, algumas empresas estão exigindo que o cliente tenha o cartão da loja. Mas na hora de fazer o pagamento da prestação, é preciso ficar atento. O cartão é, na verdade, um cartão de crédito. E no boleto que o consumidor vai receber, as empresas oferecem o parcelamento da prestação. Muitos consumidores pensam que se trata de um bom negócio, mas quando se dão conta, percebem que o custo é muito alto. Me atrapalhei por causa da pagar o mínimo e aí você fica meio complicado, né? Por exemplo, o consumidor comprou uma TV por R$ 1.700 e dividiu em 5 parcelas de R$ 339. Mas no boleto, o cliente pode dividir a primeira parcela em 12 vezes de R$ 53. Com juros de mais de 11% ao mês, o preço final do aparelho passaria de R$ 2.800, R$ 1.200 a mais do que o valor original do produto. Como alguém em sã consciência pode contrair um empréstimo que vai ter um reajuste final de 548% num ano? De acordo com o Procon, os boletos precisam informar os juros e o valor total do parcelamento, para que o consumidor não tenha dúvida na hora de optar pelo financiamento da dívida. Aquele consumidor que foi lesado, que ele aderiu sem entender bem as condições contratuais, em que foi negada informação ao consumidor, ele pode sim pleitear o cancelamento daquele contrato, daquele parcelamento. A Polícia Federal abriu investigação sobre os ataques de piratas da internet a sites de órgãos ligados ao governo federal. Durante a madrugada, o alvo foi o IBGE. O Instituto informou que retirou o site do ar para reforço da segurança e manutenção e que o banco de dados de todas as pesquisas foi preservado.
Pela manhã, o site do Ministério da Cultura apresentou instabilidade causada por sobrecarga de acesso. Segundo o Ministério, é possível que o site tenha sido alvo dos piratas, mas isso não ficou comprovado. Os ataques a sites do governo começaram na quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para o prefeito de Taubaté, Roberto Peixoto, do PMDB, e a primeira-dama Luciana Peixoto. O casal é investigado por fraude em licitações para a compra de merenda e medicamentos e foi preso na terça-feira. Eles devem deixar a Polícia Federal em São Paulo ainda hoje. Daqui a pouco, turistas vão ao sul do país em busca do frio e da neve. As festas juninas mudam a rotina de cidades nordestinas.